A plataforma Rumble e Trump Media entraram com um pedido junto à Justiça Federal da Flórida para que o ministro Alexandre de Moraes seja julgado à revelia, ou seja, quando não há participação do réu. As empresas alegam que Moraes foi formalmente notificado sobre a ação judicial, mas não apresentou defesa dentro do prazo estabelecido, de 21 dias, que expirou agora na última segunda-feira, dia 15 de junho. Vamos acionar o correspondente Ivan Kleber. Vamos dar boa tarde, então, ao Ivan. Olha só como o Ivan está elegante hoje, nesse cenário maravilhoso aqui para a nossa audiência. Ivan Kleber, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você, a todos os colegas de bancada aqui e principalmente a nossa audiência. Como você bem disse, então, Geisiane, o advogado da empresa Rumble e também da Truth Social anunciou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira que estaria entrando com um pedido para que o juiz, então, não considere essa defesa que a AGU apresentou aí como a defesa do ministro Alexandre de Moraes e, portanto, abrindo a possibilidade para que o caso seja julgado à revelia lá no tribunal no estado da Flórida. Esse é o pedido que a Rumble faz e agora, então, nós precisamos aguardar justamente qual será o posicionamento do juiz, qual será a sua decisão, se fechar aí o caso em relação à AGU, ou seja, não considerar aquela defesa que a AGU fez como a defesa do ministro Alexandre de Moraes, o que levaria o caso à revelia. Agora, o advogado Martin de Luca traz alguns pontos interessantes. Ele diz, por exemplo, que essa questão de liberdade de expressão está sendo discutida no mundo todo e que vários países estão tomando decisões que, infelizmente, vão na contramão do que nós imaginamos como liberdade de expressão. Mas que este caso específico do ministro Alexandre de Moraes pode abrir um precedente extremamente importante. Por que, Geisiane? O que o advogado alega é o seguinte: quando um país toma uma decisão interna contra os seus cidadãos, bom, enfim, aí é um caso daquele país. Mas aqui nós tivemos um ministro de uma corte internacional do ponto de vista americano tentando, não é, passar ali algumas decisões, pedir para que empresas americanas derrubassem perfis de pessoas que vivem legalmente nos Estados Unidos, ou seja, em território americano. Aquilo que o Martin de Luca está dizendo é que, basicamente, sem jurisdição, o ministro Alexandre de Moraes tentou emplacar a censura e suas decisões em solo americano. Por isso, este caso específico seria extremamente importante, quase que criando aí uma jurisprudência, não é? Abrindo um precedente extremamente perigoso. Porque se esse caso passar, bom, aí os ministros poderão tomar decisões referentes a outros países também, obviamente que cada país vai julgar de uma maneira, mas pode abrir esse precedente. Então, além da decisão do ministro Alexandre de Moraes em si, nós temos essa batalha, essa queda de braços entre a liberdade de expressão e que é um debate que está acontecendo no mundo todo. Geisiane. Ivan Kleber, vou trazer aqui à tela os nossos analistas políticos. O Serrão hoje, Ivan Kleber, só para te situar, está prestando uma deshomenagem ao presidente Lula. Então, ao longo da edição de hoje, nós vamos ver aí Serrão com um chapéu um diferente do outro. Fabi Barroso, sua pergunta para o nosso querido Lorde. Seriedade. Serrão, tá ótimo, gostei. Querido Ivan Kleber, a sua boinazinha já é, né? A gente já conhece e é maravilhosa. O Serrão está testando os looks durante o jornal. O Moraes devia testar uns chapeuzinhos também para cobrir essa carequinha. Ivan, nós tivemos ontem, aí aqui mais no meu campo, né? Mas a decisão do Supremo Tribunal Federal que modulou aquela revogação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, dizendo ali que, por exemplo, as redes sociais terão responsabilidade solidária. Vou explicar aqui rapidamente que é aquela responsabilidade que, por exemplo, se processar o meu perfil e vai poder escolher o meu perfil e a própria rede, não subsidiária, que se não conseguisse êxito comigo, então vai para a rede social. E isso pode, de fato, ser considerado uma censura, porque a liberdade de expressão que as redes sociais acabam nos trazendo é grande. Dito isso, com essa decisão e o que você nos trouxe, também posicionamentos aí, eu vi o Jason Miller se posicionando também, você acredita que o Brasil será conhecido pelo laboratório de censura efetiva contra as Big Techs? Olá, doutora Fabiana, muito obrigado pelas explicações, inclusive.
Olha só, infelizmente a resposta é sim. Hoje o Brasil é visto como um laboratório, um campo de pesquisa para a implementação desta perseguição às redes sociais e, de consequência, à liberdade de expressão. Veja bem, nós estamos falando aqui das redes sociais, mas quem garante que amanhã depois essas mesmas decisões não se estendam para outros campos, até mesmo para jornais impressos. Então a gente está entrando num momento importante, decisivo no campo da liberdade de expressão, que é extremamente importante para a manutenção da democracia em qualquer país. Agora, doutora Fabiana, tem um outro ponto aqui extremamente importante. O nosso próximo embate, talvez, entre o governo americano e o governo brasileiro, seja justamente essa decisão do Supremo Tribunal Federal de ontem, porque está específico ali na famosa e conhecida, aqui da nossa audiência, seção 301, a liberdade para que as empresas, assim chamadas Big Techs, possam operar dentro do território brasileiro. Se levarmos ao pé da letra aquilo que foi decidido ontem, isso vai desestimular que as empresas, as Big Techs, continuem investindo em nosso país e até pensem na possibilidade de reduzir as suas operações no Brasil, tamanha a insegurança jurídica e também esse território que nós estamos entrando. Então, apesar de todo o esforço do governo americano em dialogar com o governo brasileiro, buscar um diálogo, mesmo utilizando uma ferramenta pesada como a seção 301, o que nós estamos vendo na decisão de ontem, que a doutora Fabiana trouxe aqui para a gente, é um rompimento com o diálogo em relação aos pedidos da seção 301. Agora nós precisamos observar como as redes sociais, como as Big Techs, melhor dizendo, irão responder a essa decisão da Suprema Corte e também como o governo americano pode responder a isso, lembrando que a administração Trump está empenhada em garantir a liberdade de expressão não somente nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Geisiane, como eu sou adepto à liberdade de expressão, então eu devolvo a palavra para você. Ivan Kleber, a gente está falando aqui de rede social, especificamente as redes sociais, né? No caso do Rumble e da Trump Media, mas a gente precisa trazer também aqui que a inteligência artificial está com alvo nas costas nas eleições brasileiras, né? É o compromisso aí do Nunes Marques, que agora assumiu a presidência do TSE, e isso evidentemente também afeta, de certa forma, as empresas americanas, que é justamente onde começou todo esse problema aí, né? Cerceamento da liberdade aqui no nosso país, atingindo as empresas americanas. Deixa eu trazer aqui a tela novamente os nossos analistas políticos. Lorde Jorge Serrão, sua pergunta para o Lorde Ivan Kleber. Olha, eu estou deshomenageando o outro com chapéus, mas hoje eu tinha que homenagear o melhor comentarista internacional que nós temos, Ivan Kleber, com a boina, porque hoje é dia do aniversário dele. Muita saúde para você, Ivan Kleber, muita felicidade, você merece, faz um trabalho magnífico. Parabéns. Agora, vamos tratar desse caso, esse processo contra Alexandre de Moraes, ele é inédito, é de extrema gravidade. A juíza Mary Scriven deu até o dia 22 de junho para que Alexandre, de verdade, não intermediários da AGU, se pronunciem sobre o caso, sob risco de haver uma revelia. Você acredita que esse caso, pela dimensão que ele tem, ele possa até ir parar na Suprema Corte norte-americana, para que a gente tenha até um debate ainda mais aprofundado em relação à questão da liberdade de expressão, porque as empresas americanas têm a primeira emenda que garantem a elas a liberdade de expressão lá. Mas esse princípio vale para o mundo? É esse que vai ser o grande debate, né? Olá, Serrão. Parabéns aí pela boina, pelo estilo e obrigado pelas felicitações. Olha, eu acredito que nós estamos diante de um cenário realmente de que esse caso termine a revelia. Agora, você trouxe o ponto da Suprema Corte dos Estados Unidos. Olha, ao contrário do Brasil, Serrão, são poucos os casos que chegam na Suprema Corte, né? A Suprema Corte americana julga em base, em média, aí, 400, 450 casos por ano. No Brasil, são milhares de casos que chegam na Suprema Corte. Lá, um caso precisa ser muito importante mesmo, né, para chegar na mais alta corte do país. Agora, esse caso, ele sim tem um potencial de chegar na Suprema Corte, como o próprio advogado Martin de Luca colocou na publicação dele, devido à possibilidade de abrir essa jurisprudência, né, de um juiz de uma nação estrangeira
né? No caso, infelizmente, como exemplo, o nosso país, o Brasil, atuando dentro dos Estados Unidos. Então, é justamente por isso que a Suprema Corte, em algum momento, pode ser acionada. Agora, quem vem acompanhando as votações da Suprema Corte Americana, lembrando lá que são 9 juízes, 6 de tendência, aliás, 5 de tendência mais conservadora, um juiz um pouco mais conservador, mas nem tanto, e 3 de esquerda, né, mais progressistas. A tendência é que a Suprema Corte faça de tudo para preservar a primeira emenda da Constituição americana, como você bem disse, ou seja, impedir a censura, ainda mais de um juiz de uma nação estrangeira, porque nós precisamos olhar essa pauta de um prisma maior, mundial. Hoje nós temos um juiz brasileiro fazendo tudo isso. Amanhã depois pode ser um juiz chinês. E olha que a China já opera com delegacias clandestinas em solo americano. Só falta agora um juiz também chinês começar a dar ordens dentro do território americano. Então, eu acredito que a Suprema Corte não vai permitir isso caso, né, essa questão chegue lá. E eu acredito que justamente por conta da excepcionalidade é um caso que tem potencial, sim, para chegar à mais alta corte americana. Serrão, Geisiane, eu devolvo para você. Ivan Kleber, antes de vocês, chegou uma informação aqui na redação da Revista Oeste. A gente quer acompanhar aqui junto com você e o seu comentário na sequência. Então, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you. Jamais passaria em branco, aniversário do nosso Lorde. Convidamos até Dilma Rousseff para cantar esse Happy Birthday to You pro nosso querido Lorde Ivan Kleber. Uma alegria tê-lo aqui conosco todos os dias. Você sabe, é parte da família do JDO2. Jamais esqueceríamos do seu aniversário. Feliz aniversário, Ivan Kleber. Olha, muito obrigado, Geisiane, a toda a equipe da Oeste, a revista Oeste em si, né, ao Jairo, enfim, todo mundo. E a Dilma não está muito longe daqui, né? Eu vi que o Big Ben estava atrás do ônibus dela. Então, eu vou pedir para vocês me liberarem. Eu não estou muito afim de falar com a Dilma hoje, sabe? Então, eu vou sair aqui bem de fininho por trás da estátua, antes que ela me apareça aqui. Tá? Tem um vento aqui em Londres, vai que ela me vem com a ideia de estocar vento no meu aniversário, não estou muito afim de sair com uma sacola pegando vento por aí. Mas brincadeiras à parte, a toda a equipe, a Vivian, enfim, o pessoal que coloca a gente ao vivo aqui, muito obrigado pelas felicitações e também assim como o pessoal do chat aqui. Tá. Valeu mesmo, viu? Muito obrigado. Obrigado, Ivan Kleber. Só lembrando aqui, Lucas Filmes fez aqui pra gente essa arte maravilhosa do ônibus de Londres com o Ivan Kleber, com a Dilma cantando parabéns, junto com o nosso queridíssimo Salininha, Victor Salina, aqui nosso produtor e repórter. Ivan, brigadão pela parceria de sempre. Até a próxima.